Oi, eu sou a Dona Rita e o meu canal é da professora para professores. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as rubricas que eu criei para facilitar a minha vida na hora de corrigir as produções de texto dos alunos. Então vamos lá? Pessoal, antes de começar, vou pedir para vocês deixarem o seu like, porque isso ajuda demais o canal a continuar existindo aqui no YouTube. E se você não for inscrito, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal da Prof. Rita Vasconcelos. Gente, uma das partes que eu menos gosto no trabalho de professora de língua portuguesa é a correção das produções textuais dos estudantes, porque essa é uma tarefa muito demorada. E eu não vejo sentido em só fazer a correção gramatical do texto e devolver para o aluno. Se eu apenas colocar o acento onde faltou, corrigir aquela palavrinha escrita de forma errada, apontar onde faltou uma vírgula ou onde a concordância está incorreta, etc., eu acho que não vai surtir muito efeito no aprendizado dos estudantes. Normalmente, os alunos só olham e falam tipo, credo, eu errei um monte de coisa, mas eu ganhei o ponto, né, Dona Rita? Então, eu faço essa correção gramatical, mas também deixo algum recadinho para o aluno saber em qual quesito precisa melhorar. Eu escrevo, por exemplo, que o texto não foi dividido em parágrafos adequadamente, que o texto não está estruturado de acordo com o gênero textual proposto, que o aluno não abordou o tema solicitado, ou que o texto não está muito fluido, que está muito repetitivo, faltou usar estratégias de coesão. Enfim, eu procuro explicar para o aluno o que faltou para que o texto ficasse bom. Mas imagina o tempo que eu gasto escrevendo esses recadinhos para cada um dos alunos. Demora demais. E isso é o que faz o serviço ficar chato. Só que eu sempre noto que os recadinhos se repetem, ou seja, vários alunos erram no mesmo quesito e eu tenho que escrever a mesma mensagem várias vezes em cada uma das redações. Então eu pensei, se existe um padrão, eu posso criar uma ferramenta para indicar esses erros de uma forma mais sistematizada, mais prática e rápida. Foi então que eu criei um modelo para fazer as correções das produções textuais em qualquer gênero e eu vou mostrar para vocês agora. Pessoal, então as rubricas ficaram assim. Nessa página aqui eu coloquei a tabelinha que vai ser entregue para os estudantes. Coloquei 4 na mesma página para economizar a folha, né? E como é que isso aqui vai ser usado? Você vai imprimir essa tabelinha aqui, entregar uma para cada estudante, e aí você pode pedir para eles mesmos preencherem esse cabeçalho aqui, ó, com o nome da escola, professor, qual que é a redação que está sendo avaliada. Por exemplo, assim, ó, se é um conto, se é uma notícia, se é uma resenha, enfim. Aí vai colocar também o nome dele e a turma. E aí você explica que esse restante aqui, essa outra parte, onde tem esses critérios aqui, o aluno não vai preencher, não vai fazer nada, porque é aqui que o professor vai fazer a correção do texto do aluno. Todos os textos, eles têm que ter basicamente 4 critérios, né? Cumprir 4 critérios para serem considerados que estão bem feitos, que estão bons. O primeiro critério diz respeito à estrutura e à organização. O segundo, ao conteúdo e ao gênero. O terceiro, coerência e coesão. E o quarto, a linguagem adequada. Então, depois que você fizer a análise lá do texto do seu estudante, você vai simplesmente marcar um X aqui nesses quadrinhos. Então, no que diz respeito à estrutura e organização, como que o texto ficou? Ah, ficou bom. Então, você marca o X aqui. E o conteúdo e o gênero, ficou excelente, marca o X aqui. Se o aluno entregar o texto em branco, né, a folha lá de resposta em branco, ou se ele fizer com uma letra que não dá para ler, uma letra ilegível, que não for possível você fazer a correção do texto, aí você vai marcar aqui em todos os critérios
não avaliado, porque não foi possível você fazer a correção. E se você precisar fazer alguma observação específica, você pode anotar aqui nesse espaçozinho. Então, isso aqui é o que o aluno vai receber, né? Agora, para que você e para que o estudante entendam melhor esses critérios, né? O que ficou faltando, o que ficou bom, o que não ficou no texto, tem essa outra parte aqui, ó, que é a rubrica de avaliação, que é essa tabela aqui explicando o que foi avaliado em cada um desses critérios, tá certo? Essa planilha aqui é para o professor, não precisa de você imprimir uma dessa aqui para cada um dos seus estudantes, não. Você pode simplesmente imprimir uma tabelinha dessa aqui e colar em um mural na sala de aula, ou então você pode disponibilizar para os estudantes de forma digital. Eles podem tirar uma foto dessa planilha aqui, você pode enviar por e-mail, pelas redes sociais, criar um mural Padlet, então é de acordo com o que for possível aí na sua realidade, né? Quando o aluno receber a tabelinha dele, a rubrica de correção dele, ele vai lá no mural e olha para ele ver lá, na parte da estrutura e organização eu ganhei regular, deixa eu ir lá ver o que ficou faltando no meu texto, o que será que eu errei. Então ele vai ver aqui, né, quais foram os critérios aqui de acordo com essa descrição, o que ficou de errado no texto dele, né? Então agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre os critérios de avaliação. No que diz respeito à estrutura e organização, você vai olhar se o texto possui título e parágrafos bem definidos, estão alinhados e organizados e sem linhas em branco, né, no meio do texto. Então, é a parte visual, se o texto está organizadinho, se a disposição das palavras, dos parágrafos no papel está agradável, está adequada, está organizado. Porque eu não sei vocês, mas eu tenho alguns estudantes, pessoal, que parece que eles não têm nem noção assim do uso da linha do caderno, não. Então, o texto não é um poema, mas eles não escrevem até o final da linha, não. Aí fica um monte de espaço em branco aqui, ó, do nada, fica um monte de espaço em branco aqui no final da linha, no final das linhas. Eles não marcam para mim os parágrafos, né? Escreve sempre assim no comecinho da linha do caderno. Então às vezes eu falo assim, o pessoal não tem número de linhas no meu texto, mas tem número de parágrafos. Tem que ter 3 parágrafos, por exemplo, né? Aí o aluno vai escrevendo, mas ele não marca para mim onde começa cada um dos parágrafos. Aí eu tenho que adivinhar onde é o parágrafo, né? Então eles não fazem o texto com essa organização. Eles não colocam título, não saltam uma linhazinha depois do título, deixam umas linhas em branco no meio do texto, sabe? Então essa parte da estrutura e organização é a disposição do texto no papel, se está organizado. Depois, o critério de conteúdo e gênero é se o aluno ficou dentro do tema, o texto do aluno, né, as informações em si ficaram dentro do tema que você propôs e se ele atende às características, ao objetivo do gênero textual. Porque uma coisa é você escrever uma notícia jornalística, outra coisa diferente é você escrever um conto. A estrutura, a linguagem, é tudo diferente, né? O jeito que você escreve um gênero textual e o outro é diferente. Então, é isso que vai ser avaliado nesse conteúdo aqui. Então, você vai olhar se o texto demonstra coerência com o tema proposto, então se ficou dentro do tema, dentro do assunto que você propôs, e se ele cumpre o objetivo do gênero textual em estudo. Se você pediu um conto, ele fez um conto, você pediu uma resenha, ele fez a resenha. Depois vem a parte da coerência e da coesão. É se o texto está claro, se você está conseguindo entender as informações e também se o texto tem fluidez, coesão, se não é aquele texto truncado, aquele texto repetitivo, né? Se o aluno está utilizando as estratégias coesivas, como por exemplo o uso das conjunções, dos pronomes, dos sinônimos, da elipse, etc, né? Porque às vezes eu tenho alguns alunos que eles fazem um texto bem bonitinho, a letra bonita, organizadinho na folha, tá dentro do tema, tá dentro do gênero, só que é um texto muito repetitivo, sabe? Tem um monte de ele no meio do texto, repetem-se muito assim as estruturas, repetem sempre as mesmas estruturas. Então eles não vão criando assim uma progressão temática, unindo uma parte à outra com as conjunções, não substitui uma palavra por um sinônimo, não coloca um pronome no lugar para não precisar ficar repetindo a mesma palavra. Então são coisas que a gente vai trabalhando ao longo do ano, e aí eu vou olhando nas produções de texto se tem tido alguma melhora ou não é verdade?
Vocês estão escutando uns barulhinhos aqui, pessoal? É moto passando, é cachorro latindo, um caos, mas vamos que vamos, né? Vamos continuar o nosso vídeo aqui. O último critério é sobre a linguagem adequada. Nessa parte da linguagem, eu vou olhar se o texto está escrito gramaticalmente correto, né? Se não tem erro de acentuação, de ortografia, de pontuação, de concordância, de regência, assim por diante. Então, você vai olhar se o texto apresenta linguagem clara, adequada ao gênero textual e segue a norma padrão gramaticalmente correto. E aí, pessoal, essa parte da linguagem também, você pode olhar a questão se o texto está formal ou informal, porque embora eles tenham que escrever segundo a norma padrão, não necessariamente eles têm que ser formal, não, tem que ser formais, não. Depende do gênero textual, não é verdade? Então, se for um gênero textual normativo, talvez tenha que ser um pouco mais formal. Agora, se for um gênero textual, por exemplo, assim, uma carta pessoal, aí pode ser um pouco mais informal. Então, você pode olhar se essa linguagem está adequada para o gênero, para o contexto de produção e se está correto de acordo com a norma padrão. Aí, complementando essa correção aqui, que você vai fazer através da marcação do X, né? Insuficiente, regular, bom e excelente, eu faço também, eu pego um marca-texto e eu vou marcando, vou grifando no texto do aluno o que está errado. Então, se tem uma palavrinha faltando acento, eu vou e marco ela com o marca-texto. Se tem um lugarzinho faltando uma vírgula, eu vou fazer uma marcaçãozinha lá de marca-texto também. Se tem um erro de concordância lá no verbo, por exemplo, eu vou e grifo lá. Eu não corrijo para o aluno. A palavra está faltando acento, eu vou lá e coloco o acento para ele. Eu não faço isso, não. A palavra está escrita errada, era com 2 S, mas aí colocou com C cedilha, eu vou lá e corrijo para ele. Eu prefiro não fazer assim. Eu prefiro só apontar onde que está o erro, para ele mesmo refletir sobre o que será que ele errou, não é verdade? Porque se eu mesmo for lá e corrigir, talvez ele nem vai olhar. Ele vai só olhar o papel e falar assim, ah, nossa, eu errei um montão de coisa, hein? Mas ele não vai prestar atenção no que ele errou, né? Eu acho que essa reflexão que ele mesmo pode fazer pode ajudá-lo a construir conhecimento, né? Porque aí ele vai olhar aquela palavra que está grifada e vai pensar, ué, o que será que está errado aqui? Aí ele pode vir conversar comigo, ele pode conversar com um colega, ele pode olhar na internet, ele pode olhar no caderno dele, talvez ele mesmo consiga deduzir o que foi que ele errou, né? Então, gera uma reflexão a mais que eu acho que ajuda a construir conhecimento. Todos os gêneros textuais, pessoal, eu acredito que tem que cumprir esses mesmos critérios aqui, de estrutura, de gênero, coerência, coesão e linguagem. Então, essa mesma tabela aqui pode ser usada para quase qualquer um dos gêneros textuais que existem, né, que a gente trabalha na escola. Mas aí, se você quiser também, dá para usar essa tabela, essa primeira tabela aqui, ó, de uma forma mais detalhada, mais específica para algum gênero textual que você esteja trabalhando. E aí é só você detalhar mais essa descrição aqui, ó, colocando coisas específicas daquele gênero textual. Então, por exemplo, essa tabela que eu fiz é para correção de gêneros textuais expositivos, tipo verbete de enciclopédia, resumo, relatório, artigo de divulgação científica. Aí, ó, por exemplo, nessa parte aqui da estrutura e organização, tem uma especificidade, que além de ter o título e a paragrafação correta, na parte dos parágrafos tem que ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Aí depois, pessoal, eu fiz essa outra tabela aqui para correção de textos multissemióticos, que são aqueles que usam linguagem verbal e não verbal. Aí, esse tipo de texto tem uma característica na linguagem, né? Não é só texto que você vai olhar se tem, que você vai corrigir. Então, o texto, ele articula a linguagem verbal e a não verbal. A parte não verbal é pertinente ao tema, esteticamente agradável. A parte verbal é clara, objetiva, resumida e acessível e segue a norma padrão. Então isso aqui é para a gente fazer correção, por exemplo, assim, de lapbook, cartaz, mapa mental, slide. Fiz uma aqui sobre o artigo de opinião também, né? Só para corrigir artigo de opinião. Tem algumas especificidades aqui também, ó. Por exemplo, no conteúdo e no gênero. O texto defende uma opinião
sobre um tema polêmico com base em argumentos bem fundamentados? Porque se o texto não estiver fazendo isso aqui, ele nem é um artigo de opinião, né? Aí, ó, apesar de ser um texto argumentativo também, a resenha, ela tem suas próprias características. Então, eu achei pertinente fazer uma rubrica aqui só para corrigir a resenha. Então, o texto apresenta sinopse ou descrição de um bem cultural, tipo filme ou livro, defende opinião sobre essa obra com base em argumentos fundamentados, destacando pontos positivos e negativos e comparando com outras obras e recomendando ou não ao público. Então, é o objetivo específico da resenha, né? Depois tem mais algumas características específicas desse gênero textual. Fiz uma aqui só para corrigir gêneros textuais narrativos, que é o conto, fábula, piada, pode ter outros também. Esses gêneros textuais, eles têm uma estrutura específica também, né? Porque pode haver a presença de falas dos personagens, e isso tem um jeito certo de estruturar. Fiz uma rubrica para corrigir crônica também, porque a crônica ela mistura texto argumentativo com narrativo, né? Então ela é um gênero específico. E ele tem que ter isso aqui, ó. O texto se inspira em uma cena ou fato do cotidiano, apresenta a visão, os pensamentos subjetivos do autor com relação ao tema. Se não tiver isso aqui, não é crônica, né? Aí é outro gênero textual. Então, tem uma resenha para corrigir textos publicitários, né? Panfleto, propaganda em vídeo, spot de rádio. Tem uma sequência didática completa sobre gêneros publicitários aqui no canal. Depois vocês dão uma olhadinha. Vou ver se eu deixo o link do vídeo aqui na descrição. Sobre notícia também tem, ó, por exemplo, a estrutura da notícia, ela tem que ter uma manchete, que é o título da manchete, né, o título da notícia, além da divisão dos parágrafos. No lead, que é o primeiro parágrafo da notícia, a pessoa tem que falar o que aconteceu, com quem, quando, onde e, em alguns casos, como e porquê. Tem que ter isso no primeiro parágrafo, essa é a estrutura da notícia. Então, se não tiver feito isso, já não ficou excelente, né? Não tá errado esse gênero textual. Então, eu fiz aí essas rubricas específicas para cada um dos gêneros. Os critérios são os mesmos critérios. A única coisa que mudou é o detalhamento, a descrição desses critérios, para que fique uma coisa assim mais específica para cada gênero. Mas, utilizando esse primeiro material aqui, essa primeira rubrica, já cobre acho que quase todo tipo de gênero textual, conforme eu já falei para vocês, né? Aquelas outras rubricas que eu fiz é só para ficar mais detalhado, né? Agora, o professor mesmo pode criar seus próprios critérios, ou detalhar mais os seus próprios critérios, ou acrescentar outros critérios aqui, se achar pertinente, tá certo? Quem é membro aqui do canal, no nível Professores Nota 10, já tem acesso a essas rubricas lá no nosso Drive exclusivo. Se você quiser aproveitar esse material e vários outros conteúdos bem legais para incrementar suas aulas e facilitar sua rotina, basta se tornar membro também, no nível Professores Nota 10. Mas em outubro, comemoramos o Dia do Professor. Então, quero presentear também os amiguinhos da Dona Rita, que também são membros aqui do canal. O apoio de vocês faz toda a diferença para que eu consiga continuar a produção de conteúdo. Então, eu vou deixar lá na aba Comunidade o link para vocês acessarem o arquivo onde eu vou disponibilizar esse modelo de rubrica que pode ser adaptado para qualquer gênero textual, além da planilha de devolutiva para os estudantes. É só clicar no link e fazer o download do arquivo. Se você ainda não é membro, clica aí no botão Seja Membro e venha fazer parte da nossa comunidade. Como eu falei, em outubro comemoramos o Dia dos Professores. Então, eu quero deixar minha mensagem a todos os educadores. Sua dedicação, talento e profissionalismo capacitam e inspiram estudantes de todo o Brasil para que possam construir seus projetos de vida. Continuem a brilhar e a fazer a diferença em cada aula. Parabéns e contem comigo. E eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!